Nosso tema de hoje é filhos adolescentes. Saudações de paz, queridos, um abraço a todos. Nós estamos lidando com aconselhamento pastoral. Estou citando questões de família, falando agora sobre filhos. Hoje eu quero falar sobre filhos adolescentes. Este é um grande desafio para pais de marinheiro de primeira viagem. Você está lidando com uma questão bastante complicada. Quando as crianças chegam hoje à puberdade, que é a pré-adolescência, e a adolescência, eles já têm muito mais informações. Veja, o primeiro desafio é esse. Mais informações do que os pais. Porque quando a criança chega a 10, 11 anos, eles têm tanta informação da mídia, da internet, da escola, que os pais doutores, se você for um doutor que não seja atualizado agora, foi um doutorado há muito tempo, você vai perder para eles muitas coisas, informações que eles têm agora. Porque eles vão ficar o tempo todo na internet, captando informações na área sexual, na área de amor. Então, as crianças chegam informadas demais, com informações distorcidas, com informação de ordem sexual muito avançada, avantajada. E outra coisa mais grave ainda é que parece algo interessante que as pessoas começaram a mudar biologicamente com o tempo. Acho que são informações mentais que vão passando dos pais para filhos lá no ventre, que a pessoa já se adiantada, sabendo coisas, parece que já sabe coisas do ventre. Porque a criança, antigamente, ela chegava a ter esses desejos sexuais com 13, 14 anos. Ou se tinha, não se manifestava. Mas nós vimos uma criança com 9 anos já grávida. Criança com 9 anos menstruando. Crianças com 9 anos já tendo desejos sexuais. Que mundo é esse, não é? Que geração é essa que nós estamos vivendo? Pois é nessa geração que muitos dos nossos filhos vão se tornar pais e vão ter filhos adolescentes ainda. E ter filhos adolescentes é um desafio avassalador para pais que não aprenderam nada sobre, que não estudaram. É preciso que os pais leiam livros. A CPD tem muitos livros sobre ser pai. E muito especialmente lidar com a adolescência. Livros que falam de adolescentes. Existem muitos livros hoje que educam pais, que orientam pais sobre lidar com filhos adolescentes. A adolescência é uma idade realmente complexa. Porque na adolescência, seu filho vai aprender ou vai ter, não só o que ele aprendeu e leu, ouviu, ou já com um saber distorcido, aprendeu imoralidade, pornografia ou coisas que o valham. Ele mesmo vai sentir na pele todas essas mudanças. Ele vai sentir na pele mudanças profundas, na puberdade, mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças na área do desejo, mudanças hormonais severas. E tudo isso muda o comportamento radicalmente, muda o comportamento dos adolescentes, dos filhos. Seu filho vai mudar o comportamento de uma forma radical. Isso é bastante complexo para os pais. Qualquer pai, por mais experiência que ele tenha, ele vai ter muitas complexidades. Aquele filhinho querido que andava no colo da mamãe, no colo do papai, maravilhoso, agora é aquele monstrengo na visão de alguns pais. Porque ele não obedece mais pai nem mãe, ele vai começar a ficar revoltado, diferente, bota o fone no ouvido, ouve música que o pai não gostaria que ele ouvisse, fazer coisas que o pai não gostava que ele fizesse, vai para ambientes e meios e grupos que eles tornam-se mais gregário e vai ter problemas sérios com relacionamentos e tudo mais. Como se não bastasse, ele vai começar a falar em namorar, vai começar a se comunicar com garotas, com garotos. E agora? E outra coisa gravíssima que está acontecendo na adolescência é isso eu vou fazer outro vídeo sobre isso, que é sobre esse desejo homossexual em adolescentes. Está surgindo de uma forma gravíssima, complexa. Esse é o assunto que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu quero que você pense mais em outros desafios agora. O desafio do namoro precoce. Veja bem, são coisas seríssimas que você, como pai, como conselheiro, como pastor, precisa cuidar.
Então nós temos também na questão da adolescência uma série de crises emocionais provocadas pelo excesso de informação, excesso de mídias, excesso de joguinhos, excesso de vícios. E tem outra coisa importante, o vício de joguinho de computador, o vício de joguinho de internet é uma coisa seríssima, que meninos perdem de aula, fica viciado, é como se fosse uma droga. Tudo isso são coisas que nós, como pais e como conselheiros, precisamos pensar nas questões que envolvem a adolescência, que nós podemos pensar hoje de 11 anos até os 18 anos. Mas uma coisa importante é o que a igreja está fazendo, o que os conselheiros fazem, o que os pastores podem fazer. Primeiro, nós podemos fazer aconselhamento e orientação para pais. Isso, então, a escola de pais, uma orientação direto para pais e uma orientação personalizada. Se tem uma mulher que está grávida, chama pai e mãe, conversar. A igreja pode muito bem ajudar nisso. Ninguém está preparado para ser pai. Raramente alguém está. Pai pela primeira vez. Depois disso, orientar sobre a infância, para chegar numa adolescência menos problemática. E para os pais adolescentes, é preciso sentar e conversar. Até muitos já têm perguntas, questionamentos complexos. E nós podemos, em segundo lugar, resolver as questões que eles já estão enfrentando. Em terceiro lugar, conversar com os adolescentes. Então, as questões que eles estão enfrentando são questões complexas, como sexo precoce, como gravidez, como mutilação, essas coisas todas. Em alguns casos, é preciso que os pais levem os filhos num psicólogo que lide diretamente com o adolescente. Porque no caso da mutilação, da automutilação, é necessário que os pais levem os filhos a um profissional para cuidar das emoções dele, porque ele deve estar com alguma crise emocional séria. Mas sobre isso eu quero falar outra vez, de outra oportunidade. Mas é necessário ter cuidado de orientar, aconselhar, lidar com essas crises com sabedoria, não atacar os adolescentes nos púlpitos da igreja, porque temos pastores, líderes de nossas congregações que atacam os adolescentes, põem para fora da igreja. O lugar onde se cura doente é no hospital, e a igreja é um hospital. Nós tratamos com pessoas que têm problemas, e adolescentes, tem muitos adolescentes que não são crentes ainda, eles estão na igreja, mas existe uma questão espiritual muito séria. Eles estão na igreja, eles vão para a escola dominical, eles estão num processo de transformação, de conhecimento de Deus ou de conversão. Muitos deles são filhos de crentes sem passar por um processo de conversão pleno e total. Esse é o desafio que nós temos que orientar os pais. Como ter culto doméstico em casa, louvor. Não também ser tão radical como o filho dizer, eu vou botar um rock cristão e você vai lá e arrebenta o telefone dele, ou arrebenta o som que ele ouve lá, quebra tudo e briga. Assim você não vai conquistar seu filho. O pai não vai conquistar. Um adolescente é muito sensível hoje. Não é como eu, na minha adolescência, que era outra coisa. Nesse falar minha adolescência no meu tempo, e teve muitos pastores que estão me ouvindo hoje. Mas um adolescente muito sensível, muito complexo, porque ele está aprendendo, captando de muitas culturas. Ele está aprendendo coisas da internet de muitas fontes, de fontes imorais, de fontes perdidas, de fontes pecaminosas, de fontes diabólicas e de fontes cristãs, se for o caso. Mas essas fontes e referências que eles têm são altamente comprometedoras do futuro deles. Então, o pai precisa se tornar essa referência para o seu filho. Outra coisa importante é aconselhar os pais. Pais, saibam mais com seus filhos, principalmente os pais sendo com os meninos de 12, 13, 14 anos. Os filhos precisam aprender mais como os pais funcionam, como ele lida com a sua esposa, lide com amor com a sua esposa na vida de seus filhos. Os meninos precisam compreender como é ser pai, ser homem, ser marido, e aprender com um pai que seja uma referência. As meninas precisam sair com suas mães, ir no shopping com a mãe, ou ver como a mãe compra, o que a mãe usa, como a mãe vive, como a mãe lida com o marido, como a mãe lida com os problemas. Se os pais já foram atribulados, piorou tudo. Precisa ter pais equilibrados para filhos saudáveis, pais equilibrados. Então é interessante que os pais saiam com seus filhos, andem com seus filhos, estejam juntos, dê tempo para eles, gaste tempo para falar de Bíblia, da palavra de Deus, de coisas sagradas, de coisas de Deus. Tempo para estar com seus filhos.
Que a igreja tenha programações específicas para adolescentes, pré-adolescentes, crianças, jovens. Precisa ter uma programação sábia para lidar com os adolescentes, com os jovens. São coisas que nós, pastores, precisamos estar ligados. Senão nós perderemos a próxima geração. Se Jesus não voltar agora, a próxima geração está comprometida, seriamente comprometida com aquilo que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Há um comprometimento inconsciente com uma geração pecaminosa. Pode chegar uma geração de juízes que não conhecia o Senhor. E nossos filhos, nossos netos, pode chegar uma geração, no meu caso, de gente que não conhece o Senhor, uma geração totalmente decaída, arrasada. É preciso ensinar Cristo para os nossos filhos, Cristo para os nossos adolescentes, Cristo para as nossas crianças, a Bíblia na cabeça deles. Bíblia, como diz a Bíblia, inculcar a palavra na vida deles. Este desafio seríssimo que nós temos como pais, professores, pastores, conselheiros, todos nós temos um desafio agora de encaixar essa geração no contexto do Evangelho, de encaixar a geração de crianças e adolescentes no contexto cristão, porque o mundo está ensinando perversidade e perversão. O mundo está ensinando confrontar Deus e a palavra. O mundo está ensinando ideologias pecaminosas. O mundo está ensinando coisas terríveis. Nós precisamos ser o referencial e a referência para eles de vida cristã, de Bíblia, estudo bíblico, orientação, palavra de Deus, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, tudo. Tudo isso é um desafio permanente. Gente, vamos salvar nossa geração de crianças e adolescentes agora. Deus seja conosco, Deus seja contigo, Deus seja com a igreja, Deus seja com os conselheiros, professores e pastores e educadores. Deus abençoe você rico e poderosamente. Um grande abraço. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da Palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. Com o novo currículo da CPAD, você tem muito mais: conteúdo bíblico, sólida fundamentação doutrinária, recursos para auxiliar o aprofundamento de seus estudos e a excelência de quem está incansavelmente anunciando as novas do Reino de Deus. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o nosso país. Tem uma aí, bem perto de você. Ou acesse www.cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível nas diversas livrarias evangélicas de todo o Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical.